11º passo dos 20 passos da comédia stand-up. Passamos da metade, senhoras e senhores. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. O 11º passo. Olha só, para quem já foi meu estudante e para quem já leu meu e-book, Os 10 Passos da Comédia, já ouviu esse passo antes, só que agora a gente vai aprofundar, tá? Vamos fazer ele de uma maneira mais completa. Lembra que eu falava sobre encaixar na boca? Sim. Não é mais o encaixar na boca, ok? Porque é o seguinte, é mais profundo do que isso. O passo de encaixar na boca era o passo de você começar a falar o texto em voz alta e começar a perceber o quanto que aquele português que você escreveu ali no texto está encaixando com o português que você fala no cotidiano. Por quê? Porque a gente não escreve da mesma forma que a gente fala. Então, quando a gente está escrevendo as piadas, escrevendo o material, é normal, é natural que você acabe escrevendo com um português um pouco mais rebuscado, alguma coisa desse sentido. E aí, quando você vai falar, não fica muito natural. O público percebe, soa estranho. Quando você fala alguma coisa que fica, ué, mas essa palavra aí parece que não... E pode ser uma bobagem, pode ser um detalhe, mas a questão aqui é, quanto mais espontâneo parecer o seu material, por mais que seja decorado, ele tem que parecer que está sendo improvisado na hora. Então, se o público percebe o texto, se ele percebe que aquilo não é espontâneo, perde um pouco da magia, perde um pouco da graça, tá? Então, lembra desse passo, encaixar na boca. Só que agora, no 11º passo dos 20 passos, dessa versão atualizada aí, desse caminho para comédia stand-up, eu quero falar sobre você encaixar, não na boca, falar, né? Olha o arranhão, galera. Se você tem gato, ó, isso acontece. Ou se você é gato, enfim. Então, olha só, não é sobre encaixar na boca, é sobre você encaixar na sua personalidade, é sobre você ter autoconhecimento. Agora é um pouquinho de sessão de terapia mesmo, tá? Eu sempre cito isso, né? O Seinfeld fala, eu não concordo com tudo que o Seinfeld fala, ok? Mas entre uma das coisas que ele fala que eu concordo, ele fala que o grande desafio do comediante é o autoconhecimento. Muito legal isso. E ele fala também que o stand-up não é um monólogo, é um diálogo. Muito legal isso também. Mas isso fica para outro vídeo. Bem, vamos voltar. O grande desafio do comediante é o autoconhecimento. Fechou? Então, você está escrevendo seu material, reescrevendo, editando, mexendo, tal, e é importante que você encaixe ele na boca, é importante que você veja se ele está espontâneo, se ele está com o português que você fala assim no cotidiano, né? Agora, para além disso, a gente pode olhar para aquilo e entender se aquilo de fato faz sentido com o que você quer dizer, com a sua personalidade, com o seu jeito, sacou? Por quê? Porque é natural, é naturalizado, assim, que muitas vezes a gente vá reproduzir piadas que a sociedade deu pra gente, que não são piadas que a gente pensou, não são piadas que têm a ver com o nosso corpo, com a nossa existência, com a nossa vida, com a sua personalidade. Não, você faz algo ali do senso comum, você faz algo genérico, e aí muitas vezes nem encaixa com a sua personalidade, nem encaixa com a sua roupa, entende? Com o seu jeito. Então aqui a gente vai começar a fazer um exercício de pensar na gente mesmo, na gente mesma, para sacar também com quem a gente está falando, tá? Então, vamos pensar as piadas e... Vou dar 2 exemplos aqui, que talvez sejam melhores aqui na explicação. Um exemplo aconteceu comigo mesmo. Eu comecei no stand-up, assim, na comédia solo, no palco, muito jovem, né? Com 17 anos, muito cedo comecei. E ali, quando eu tinha 20 anos, eu já tinha o meu primeiro solo. E aí eu fui apresentar esse solo... E eu fazia uma entrada com um personagem lá, que eu fazia em Curitiba. Depois eu fazia o stand-up, uns 50 minutos, assim, e tal. E aí, um grande amigo meu e um grande comediante brasileiro, o Hélio Barbosa, foi assistir. E é um cara que é muito carinhoso, sempre foi muito bacana. E ele falou pra mim uma coisa interessante, que ele falou assim: Fábio, muito legal, parabéns, nananã. Só que você fala muito palavrão. E aí eu fiquei olhando, tipo, mano, e daí que eu falo palavrão? Ai, nossa, nada a ver. Só que ele me explicou por que aquilo incomodava. Ele falou assim, olha,
Não tem problema falar palavrão. O problema é que o palavrão parece que não encaixa com a sua personalidade. Ele não encaixa com você. Quando a gente te conhece, vê você, a gente tem a sensação assim, pô, esse cara é um cara que não apela, entendeu? É um cara que é de boa, assim, não é um cara agressivo, grosso e tal, e um cara educado. Então essa sua imagem, ela parece que não encaixa com esse maluco que fica falando tanto palavrão toda hora. E na época, eu juro que aquilo realmente não fez muito sentido pra mim. Eu fiquei meio desconfiado, não entendi. Mas passando um tempo, de fato os meus shows foram até diminuindo os palavrões, porque eu fui ficando mais à vontade em ser eu mesmo no palco, entende? E de fato eu não falo tanto palavrão assim. Falo uma coisa ou outra, mas para as piadas funcionarem, aquilo era mais um apelo, entende? Era mais um exagero, um nervosismo também. Às vezes, inclusive, o comediante é grosso com a plateia, porque ele tá nervoso, na real. Quando ele começa a ganhar confiança, ficar mais tranquilo, ele para de dar tanta porrada no público. Então tem um pouco a ver com isso, com uma insegurança e com achar que eu tinha que falar o palavrão para forçar uma barra, forçar uma piada, para chocar as pessoas. Outro exemplo que me vem aqui na cabeça é do Paulo Torres. O Paulo Torres é um dos melhores alunos que eu já tive aí, um cara sensacional. E eu sempre dou o exemplo dele. Por quê? O Paulo Torres é um cara que a história dele, para quem já viu o stand-up dele sabe disso, ele quando chegou no meu curso e trouxe a história dele que ele fazia piada, falava era sobre a mãe dele. A mãe dele foi prostituta, né? E aí ele já fazia umas piadas tal quando ele chegou, só que as piadas que ele fazia eram umas piadas que davam uma zoada na mãe, entendeu? Por ela ter sido prostituta, né? E aí, você ouvindo ele, percebendo o jeito dele e como que ele fala sobre a mãe e tal, não nas piadas, dava pra sacar que aquilo era senso comum, que era piada fácil, que o Paulo, de fato, não concordava com aquilo que ele estava falando, entende? E isso faz uma grande diferença. E aí a gente começou a conversar e foi melhorando o texto dele para encaixar mais com a personalidade dele e com a visão que ele tem sobre a mãe. Porque, de fato, ele ama a mãe, respeita a mãe, e a mãe que salvou a vida dele, que cuidou dele, que estava lá, entende? O pai vazou, entende? Então, não fazia muito sentido ele ficar zoando a mãe. Ele estava fazendo uma piada de senso comum de machismo e preconceito com mulheres que se prostituem, entende? Sendo que ele devia tudo para essa profissão dela, saca? Não quer dizer que ele não fazia piada com a situação, mas ele conseguiu melhorar as piadas e colocar de um jeito que era lindo e engraçado, porque ele mostrava o respeito que ele tinha pela mãe dele e, inclusive, passava por cima dessa visão conservadora e machista sobre a hipocrisia, né, da mulher se prostituir e tal, sendo que tem um monte de pai de família que tá indo lá justamente pagar pelo serviço, né? As mesmas pessoas que criticam estão lá, entende? Então, foi muito legal ver essa virada de chave no processo do Paulo. Inclusive, eu recomendo demais que você assista o show do Paulo Torres, ele é muito bom. Já fica um abraço para ele aqui, não sei se vai ver o vídeo, mas se ver, sabe que eu gosto muito de você, meu querido. Então, o passo 11, agora que você já tem um material aí escrito, você começa a olhar para você mesmo e pensar no que você realmente quer dizer e no que você acredita. Isso é um passo de confiança e é um caminho para você encontrar a sua voz e tentar perceber se você está falando algo que tem a ver com a sua personalidade, que é autêntico de você, ou se é algo só de senso comum. Pode ser que você concorde com o senso comum, saca? Uma ideia de senso comum, por exemplo, é que mulher não sabe dirigir. E tem muitas piadas com, mulher no volante, não sei o que, perigo constante. Mas também mulher, né, dirigindo, sabe, não sabe fazer baliza. Tem um monte de estereótipos em cima disso. Pois é. Eu, Fábio Lins, na minha experiência pessoal, eu não tenho essa percepção sobre as mulheres motoristas. Inclusive, eu acho que elas dirigem melhor, entende?
E aí eu fui, pela percepção, assim, olhando na minha família e tal, olhando pra mim. Eu não sou um motorista muito bom. E uma vez a gente foi andar de kart, por exemplo, e a minha tia era a única mulher na corrida, ganhou de todo mundo, sabe? E se você vê as estatísticas do trânsito, por exemplo, homem mata muito mais, causa muito mais acidente, dirige muito pior do que mulheres no trânsito, né? E o objetivo no trânsito é chegar do ponto A ao ponto B. Não sei se o pessoal tá lembrado, as mulheres fazem isso de uma maneira excepcional. Então, no meu entendimento, mulher dirige melhor, sacou? E aí, a piada da mulher não sabe dirigir não faz sentido pra mim. Então, não encaixa com a minha personalidade, saca? Não encaixa com o recado que o Fábio quer passar ali no palco, porque, sim, as piadas que a gente coloca lá não são só piadas, elas também são um discurso, tá? Então, fica a reflexão aí do 11º passo, tá? Se você estiver em São Paulo, ainda dá tempo de entrar no meu curso de comédia stand-up presencial. Tem pouquíssimas vagas, eu acho que tem uma ou duas só agora, acho que uma pessoa se inscreveu ontem, inclusive, tá? Mas, se você quiser, entre em contato, o link para inscrição tá aqui na descrição do vídeo. Se você não estiver em São Paulo, tem o meu curso online. Meu curso online é foda, tem muito conteúdo, você vai gostar bastante. O link tá aqui também. Aqui vocês vão encontrar também o meu e-book antigo, os 10 passos da comédia stand-up. Futuramente a gente vai lançar a versão atualizada. Enquanto isso, você pode ir consumindo, lendo o antigo. Tem aqui também o meu podcast, que tem um monte de entrevista com um monte de gente interessante da comédia e outras pessoas que não são da comédia também. Mas eu tenho certeza que você que tá aqui vai se interessar mais pelas galeras das comédias. Entre outras coisitas aí, tá bom? Me ajuda a compartilhar, divulgar, curtir, comenta aí também. E é nóis, qualquer coisa chama, tá bom? Espero que você tenha curtido. Me espera para quinta-feira. Quinta-feira tem o 12º passo dos 20 passos da comédia stand-up. Viva!